Saudações, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais uma palestra no seu congresso. A gente está começando agora para falar sobre como abrir as portas da sua agência. Na verdade, eu fui incumbido de falar sobre esse assunto, mas eu decidi trazer algo muito mais profundo para vocês. Há mais ou menos um ano atrás, a gente começou a difundir no Brasil a web no estado da arte. Um conceito um pouco novo para a gente, mas que fala que você verdadeiramente deve entregar resultados para os seus clientes, deve se preocupar com aquilo que você está desenvolvendo e deve criar soluções, e não simplesmente novos sites, novos aplicativos ou novos portais, e-commerce, enfim. Quando você começa a atuar nesse mercado, você descobre de fato que o seu cliente te busca para comprar um site, para comprar um aplicativo ou um sistema interno, mas na verdade ele não está procurando isso. A gente começa a perceber que os seus clientes te buscam porque eles precisam atender melhor os clientes dele, faturar mais, corrigir um problema na empresa. Isso é atuar no estado da arte, é você realmente identificar o problema profundamente para que você possa resolver esse problema, se preocupando, atuando como um parceiro do seu cliente. Esse conceito vem sendo difundido e hoje a Pinside, com mais de 16 mil alunos, foi eleita a melhor da América Latina, em 17 países, como a melhor escola de desenvolvimento, programação e marketing digital do Brasil. A gente traz esse conteúdo então para vocês. A gente sabe que o Congresso de TI é muito mais técnico e exatamente por isso eu decidi mudar um pouco esse conceito. A gente vai falar de mindset, a gente vai falar de ferramenta, a gente vai falar de processos, a gente vai falar de resultados, mas principalmente a gente vai falar de você realmente se posicionar como um profissional, aquilo que você pode fazer e os sonhos que você pode alcançar se você realmente acreditar naquilo que você é capaz. Eu não sei exatamente aonde você está hoje, qual o seu nível de conhecimento, como que está a sua empresa e os seus negócios. Mas se a gente parar um pouquinho para analisar o nosso mercado, existem duas coisas muito separadas, a pessoa que empreende, a pessoa que desenvolve. A gente acaba sendo a TI, a gente acaba sendo o suporte. O que eu quero passar para você hoje é que não precisa ser assim. A gente sendo a TI, é a gente que constrói, é a gente que desenvolve as maiores empresas que existem hoje no mundo. Pare e olhe ao seu redor e veja que os maiores investidores estão de olho em empresas que são totalmente digitais e é a gente da TI que constrói essas empresas. Então, se a gente parar um pouco e colocar no nosso radar um pouco mais de empreendedorismo, talvez a gente consiga se posicionar de uma forma muito melhor. O rock é a TI, mas a gente precisa empreender. A gente precisa ter clientes para vender os nossos produtos e para poder faturar com eles. E quando você sabe se posicionar, isso se torna muito mais natural. Então a gente vai falar muito disso aqui nessa palestra. Eu espero sinceramente que você goste. A palestra ficou bem extensa, então pegue um caderno, uma caneta, para que você possa anotar e aproveitar ao máximo. Não deixe de deixar o seu comentário. E se precisar da gente, cursos@pinside.com.br. Você também encontra a gente no Facebook, no YouTube, pesquisando por Pinside. A gente está aí para ajudar da melhor forma possível, certo? Seja muito bem-vindo então à minha palestra e a gente começa agora a falar sobre o web no estado da arte. Seja muito bem-vindo, então, à nossa palestra sobre a web no estado da arte, sobre como você pode se tornar, de fato, um webmaster. Mas não somente isso, tá, gente? O que a gente vai falar aqui vai fazer com que você possa seguir o caminho correto para se tornar um webmaster no estado da arte, que é o que a gente realmente busca hoje no mercado. Se eu for parar para olhar ou para perceber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso mercado, é que existem várias ferramentas gratuitas, vários criadores de sites, vários CMS que entregam um resultado final aceitável. O que a gente vai falar aqui é realmente de um mar azul, de uma forma que você pode realmente se posicionar para se diferenciar do mercado, para atuar onde muito poucas agências estão atuando. Esse é o web no estado da arte. É como que você atua como um webmaster profissional, gerando valor, resultados e um faturamento alto no mercado atual, certo? Durante essa palestra a gente vai abordar 4 tópicos principais. Mindset, que é o processo de você pensar no estado da arte, de você agir no estado da arte, para que você possa sempre se posicionar da maneira correta, gerando aquilo que os outros profissionais da área não estão gerando, que é resultado para os seus clientes. Isso faz sentido. Você vai perceber durante a sua carreira e durante os projetos que você vai executar, que a maioria dos seus clientes, na verdade, não busca em você um site, não busca em você um sistema. Eles buscam realmente gerar resultados. Existe uma dor dentro da empresa dele, dentro do empreendimento que ele está buscando melhorar, que você deve resolver. E é assim que a gente consegue se posicionar. E é isso que a gente fala no estado da arte. É você realmente estar preocupado com aquilo que você está entregando.
A gente vai falar de ferramenta também, porque é a ferramenta que faz com que a gente seja produtivo, que possa realmente entregar esses resultados. Alinhar uma poderosa ferramenta a essa estratégia é essencial para você. Durante a palestra eu vou contar um pouco da minha história também, para que você possa entender melhor como que a gente chegou nesses processos, como que a gente se posicionou aonde a gente está hoje, certo? E falando em processos, a gente também vai ter um tópico abordando esse assunto, que é como que você define o quando e o porquê de cada ação que você vai tomar. Quando você quer aumentar a sua empresa, quando você quer realmente entrar no mercado para ter sucesso, é extremamente necessário que você tenha processos para tudo. Dentro de uma empresa, o processo ele é algo que nunca vai ser substituído, ele vai ser sempre melhorado, otimizado para cada vez mais gerar resultado para os clientes da gente. A gente está falando aqui de agência, tá? O foco dessa palestra você vai ver que é mais você ser realmente um empreendedor desse mercado do que você ser contratado. Esse é o nosso foco no Up Inside, é formar profissionais qualificados o suficiente para abrir as portas do próprio negócio e para faturar com os projetos que eles estão desenvolvendo. Isso não significa que a palestra não serve para você que quer atuar como um intraempreendedor ou como um desenvolvedor em uma agência que não é sua. Mas o nosso maior foco realmente é esse. Você vai aproveitar muita coisa, mas vai aproveitar muito mais caso o seu foco seja abrir a sua empresa, certo? E a gente vai falar também de resultados, tá? Eu acredito sinceramente que todas as peças, todas as ações que o Webmaster toma hoje em dia, ele deve visar apenas um objetivo: gerar resultados para os seus clientes, para os projetos, para as startups que ele atua. Então a gente vai falar aqui de mercado, a gente vai falar aqui de estratégia, a gente vai falar de posicionamento, de muita coisa nesse sentido, certo? E você vai ver que existe de fato um mercado inexplorado aqui no Brasil, que é a web no estado da arte, é como eu gosto de falar. Durante a palestra eu também vou indicar para você o meu livro, você vai poder baixar, fazer download desse livro gratuitamente para que você possa entender um pouco mais sobre o que é o web no estado da arte, sobre o que é essa forma de pensar, de agir, de gerar resultados, de propagar essa mentalidade de empreender sempre gerando valor para os seus clientes. Então, o primeiro ponto aqui, deixa eu me apresentar, para vocês saberem um pouco mais sobre quem eu sou, sobre por que você deve me ouvir durante essa palestra. É a segunda vez que a gente está aqui no Congresso TI. Estender também meus agradecimentos ao Rafael pelo convite mais uma vez. É muito importante a gente estar propagando esse conhecimento. O trabalho que ele vem fazendo é muito bacana, porque realmente o nosso mercado aqui no Brasil ele está necessitado de profissionais de qualidade. E um pouco do que a gente está passando aqui, um pouco do que a gente tenta compartilhar dentro desse congresso, faz com que a gente possa mudar um pouco o cenário da web no Brasil. Então, meu nome é Robson, eu sou CEO da Up Inside Treinamentos, escola hoje eleita a melhor do Brasil no segmento. Já vou falar um pouquinho mais sobre a Up Inside, tá? Eu sou Webmaster Full Stack, atuante há mais de 12 anos. Já tenho aí minhas centenas de projetos envolvidos na web. Em 2010 eu fundei a Up Inside, hoje a gente atua 100% com cursos online, com treinamento de profissionais qualificados, mas eu já estou há bastante tempo no mercado como desenvolvedor, tá, gente? Eu sou filho de professora. Minha paixão é a web e durante minha carreira eu descobri que eu era viciado em resultados. Lá em 2006, quando eu comecei a atuar, a gente fazia sites, a gente desenvolvia projetos, a gente entregava esses projetos de uma forma tradicional, que é o que a maioria das agências fazem até hoje. Durante esse percurso, mais ou menos em 2008, eu tropecei no AdWords e eu comecei a aplicar isso na agência, eu comecei a aplicar essa forma de pensar, que a gente devia realmente desenvolver projetos que atuassem para gerar resultados, para gerar valor para as empresas. Foi aí que a gente conseguiu se posicionar como uma das melhores agências do Rio Grande do Sul. E de lá para cá eu venho atuando cada vez mais focado em gerar resultados. Eu sou pai do Pedro e do Lucas, tenho 2 filhos lindos, um de 5 e um de 4 anos. E eu tenho o prazer de ter conhecido a minha namorada, minha mulher, a minha esposa, quando eu tinha 14 anos. A gente está junto até hoje, formando essa família muito bacana. Inclusive a gente trabalha todos juntos aqui na Up Inside Treinamentos hoje, certo? Estou à frente da Up Inside, então. A gente tem uma equipe hoje bem bacana. Vou apresentar aqui para vocês também. E o mais legal de tudo, eu acho que hoje na minha vida, é que eu consigo trabalhar com o que eu realmente amo. Eu descobri durante o percurso, lá em 2010, blogando sobre tecnologia, blogando sobre web, que eu era apaixonado por ensinar. Talvez tenha herdado isso da minha mãe. E eu comecei a voltar toda a minha agência realmente para uma escola de desenvolvimento, programação e marketing digital. E hoje eu consigo trabalhar 100% do meu tempo com isso. A gente ainda tem projetos, a gente ainda tem clientes, mas o meu maior foco hoje é ensinar e não, de fato, desenvolver. Mas a gente está no mercado exatamente para poder estar por dentro do que está acontecendo e para poder passar isso para os nossos alunos. Inclusive, o nosso foco hoje é realmente formar um aluno de qualidade para o mercado e não para uma certificação, não para ser um funcionário e sim para ser um intraempreendedor ou um empreendedor da sua própria agência, certo?
A gente gosta muito de transmitir esses valores e a gente tem conseguido fazer com que os nossos alunos continuem transmitindo esses valores para os próprios clientes. Isso é muito bacana. Se você quiser baixar o livro, então, upinside.com.br/livro, Web no Estado da Arte, você vai ver um pouco mais sobre o que a gente vai conversar aqui na palestra, mas lá tem um pouco mais de história, um pouco mais específico, que a gente vai para a parte mais técnica aí do que é realmente esse conceito, essa maneira de pensar, essa transmissão de valores da Web no Estado da Arte, certo? A UpInside Treinamentos hoje, então, ela é eleita em mais de 17 países pela Latin American Quality Institute como a melhor escola de desenvolvimento, programação e marketing digital do Brasil. A gente foi para o México receber esse prêmio, um prêmio muito bacana. A gente está dentro do 40+10 ações de empreendedorismo, de qualidade, de entrega de conteúdo. A gente também é eleito pela Master Pesquisa como a melhor do Brasil. A nossa equipe hoje é super fit. Aqui você está vendo foto de 4 membros da equipe. Hoje a gente está com 5. Tá? E a maioria do nosso sistema hoje é gerenciado pela própria plataforma que a gente desenvolveu. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em ferramenta. Essa escola é 100% online, foi fundada em 2010, final de 2010 para ser mais exato, depois de ter fundado o blog, de ter recebido diversos e milhares de pedidos de a gente criar cursos, a gente começou a atuar com cursos em DVD. E aí a gente fundou a escola realmente em 2011, que a gente realmente transformou a nossa agência, né? Eu tinha uma agência de desenvolvimento web, foi em 2011 que eu transformei ela em escola de fato. Hoje a gente tem mais de 16 mil alunos, mais de 3 mil deles já são intraempreendedores ou empreendedores. Mais de 720 agências foram fundadas pelos nossos alunos de lá para cá. 721 agências, a última contagem que a gente fez. E isso é muito bacana, é muito gratificante, porque a gente realmente está entregando um conteúdo no estado da arte e está transmitindo esses valores para frente, certo? Primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente vai falar de ser um webmaster profissional, é que existe um skill set. Existem habilidades que você tem que ter para realmente atuar nesse mercado. E não, essas habilidades não são de fato programação, não são de fato desenvolvimento, tá? São habilidades que a gente tem que identificar que são extremamente necessárias quando a gente vai falar de web no estado da arte. Quais são, então, as habilidades específicas para que esse webmaster possa atuar nesse mercado? O primeiro passo é o desenvolvimento, né? A gente tem que ter aquele conjunto de skills que nos permitam desenvolver de fato um produto, um projeto, né? Um serviço que vá atender a uma necessidade do nosso cliente. Basicamente, você vai pensar em uma solução para aquele problema específico. O conjunto de habilidades é necessário simplesmente para você executar o projeto. Só que existe algo muito mais importante que vem antes disso. Não importa de fato se você vai atuar como front-end, como back-end, ou se você vai ser full stack no seu desenvolvimento, ou seja, atuar em todas as etapas do desenvolvimento, desde a idealização do projeto até a entrega. Isso é um full stack, tá? Só que se você for parar para pensar, para o cliente isso não importa, desde que você entregue o projeto. E a maioria dos seus clientes vão entender que você tem que entregar para eles um projeto, um site bonito, elegante e tudo mais. Só que a maioria deles vai perceber, atuando com você sendo um webmaster no estado da arte, que às vezes ela nem precisa de um site, o que ela está buscando em você são resultados que a empresa dela não está entregando, ou que na ideia desse cliente poderiam ser muito mais melhores e por isso que ele te busca. É isso que a gente tem que entender realmente. A gente está aqui para gerar valor, para gerar resultados para os nossos clientes, para sanar uma dor, criar realmente uma solução. Então, mais importante ainda que o desenvolvimento talvez seja a visão, porque mão de obra você pode contratar. Se você for um intraempreendedor ou um empreendedor, você pode ser um front e contratar um back. Você pode trabalhar na User Experience, por exemplo, e fazer com que alguém desenvolva o sistema para você entregar para o seu cliente. Hoje é possível, existe mão de obra farta no mercado, só que não estão atuando realmente aonde é importante. Pense comigo um pouco. Você pode ser o maior desenvolvedor do mundo, você pode dominar as maiores ferramentas que existem ou a maior quantidade de ferramentas que tem no mercado para que você possa entregar um projeto. Só que se você não tiver visão de entender o que o seu cliente quer no momento certo para desenvolver a solução correta, talvez não seja tão eficiente assim. Talvez você não vá conseguir impactar o seu cliente e vá perder para criadores de site como o Wix ou para o sobrinho que desenvolve um WordPress. Então é muito importante a gente estar pronto para enxergar as oportunidades quando elas estão na nossa frente, para enxergar quando um projeto pode ser grande, pode ser maior ainda do que aquilo que o seu cliente imagina. Estar atento ao mercado, a gente precisa realmente entregar soluções que superem a expectativa do nosso cliente. E é muito simples a gente fazer isso. Muitos desenvolvedores, ou a grande maioria dos desenvolvedores, estão focados em desenvolver o site, pensam no projeto, mas não na solução. Quando você começa a pensar na solução, você entende que não é simplesmente desenvolver o sistema. Você tem que olhar para o mercado, olhar para quem você está desenvolvendo. Se é uma imobiliária, quais são as especificidades daquele projeto? O que você tem que fazer para que o seu cliente se destaque perante os concorrentes dele?
É simples, a gente tem que especializar mais o nosso sistema, especializar as tarefas, as funções, desenvolver dentro da nossa plataforma ou dentro da solução que a gente entrega algo específico para aquele nicho. Começar a especializar a nossa estratégia para poder desenvolver com a nossa skill algo que realmente atenda o nosso cliente. É isso que faz a diferença no mercado corporativo hoje. É você, de fato, entregar para o seu cliente algo que vai resolver um problema, que vai aumentar o faturamento dele, que vai fazer com que ele possa ter mais captação de clientes, que ele possa ter um relacionamento pós-venda melhor com o público que ele já tem e assim ele possa impulsionar os resultados. Isso faz muito mais sentido do que você desenvolver sites. Você desenvolver uma solução focada naquele nicho. E você pode se especializar, criar campanhas dentro da sua agência específicas para um nicho. Depois que você bota um prato para girar, eu não sei se você conhece essa analogia, mas existem aqueles palhaços que giram vários pratos, né? Às vezes a gente tenta abraçar o mercado inteiro. Eu vou criar sites para imobiliária, eu vou criar sites para lojas virtuais, eu vou criar sistemas para farmácias, enfim. Você começa a abraçar o mundo e começa a tentar girar vários pratos ao mesmo tempo. Só que eles não estão realmente alinhados. Você não especializou, ou seja, você não otimizou aquele primeiro processo. E aí é que os pratos começam a cair e, de fato, você não se impulsiona. Quando você realmente gera resultados para o seu cliente, você tem algo acontecendo por trás que às vezes a gente não identifica, que é a indicação. É uma pessoa falando bem de você, que vai fazer com que você venda o próximo site, que você possa se especializar em várias áreas, criar processos dentro dos processos para realmente, de fato, entregar o mesmo resultado para cada cliente que você pega. Então é muito importante que você pare um momento para analisar qual é o mercado que você está atingindo hoje. Se você está, de fato, atacando um mercado específico, que você possa se especializar e fazer com que o seu cliente enxergue valor em adquirir o produto com você. Não adianta a gente dizer que desenvolve site. A gente tem que dizer o seguinte: eu desenvolvo sistemas que geram resultados para o nicho X, para o mercado tal. Isso é muito mais poderoso. Você realmente entender aquele mercado e entregar uma solução ou ainda despertar uma dor que seu cliente nem sabe que tem. E quando você faz isso, você desperta muito mais valor e, consequentemente, o seu preço aumenta. Você para de ter que vender sites mais baratos para realmente ter que atender o seu cliente. Você começa a fazer com que ele perceba em você o valor agregado para que ele pague aquilo que você merece, certo? Os resultados, que a gente não pode deixar de falar, que é o mais importante em tudo. Nenhum cliente seu procura você porque ele quer um site, ele procura você porque ele quer vender mais, porque ele quer mais clientes, enfim. Você vai descobrir durante a sua atuação, quando você abrir a sua agência, ou quando você for um intraempreendedor numa empresa e receber os projetos na sua mão, que a última coisa que o seu cliente realmente busca é o site que ele te contratou para fazer. Quando esse cliente vem até você, é porque ele tem uma dor. Em 90% dos casos, o cliente ele vai te procurar para desenvolver uma ferramenta. Só que essa ferramenta, na verdade, não é aquilo que ele está tentando sanar. O cliente ele não tem a visão técnica que a gente tem ou a visão estratégica que a gente tem para dizer, olha, eu preciso disso. Eu já tive muitos clientes, tá, gente? Muitos mesmo. E na grande maioria deles não foi um site que eu vendi. Foi uma campanha no Facebook Ads, foi uma campanha no AdWords, foi um remarketing, foi um projeto de lançamento de um produto, uma lista de e-mail marketing para que ele possa gerar relacionamento, uma ferramenta configurada com uma estratégia pronta para ele executar, uma estratégia de conteúdo, enfim. Existem muitos projetos e produtos que a gente pode atuar. A gente tem que parar de olhar simplesmente para o desenvolvimento de site, tirar essa visão fechada que a gente tem e abrir um pouco mais o foco, deixar o nosso radar gerar um pouco mais amplo para as possibilidades que a gente tem como webmaster que um cliente comum não tem. Se você for parar para pensar, hoje o mercado todo está criando anúncios, está criando páginas de captura, páginas de lançamento, páginas de venda, só que quantos desses realmente estão fazendo isso da forma correta? Eu vou adiantar para você, tá? Nenhum. Não existe hoje no mercado qualquer intraempreendedor, profissional de marketing no mundo que esteja utilizando realmente o poder dessas ferramentas da forma correta para gerar resultados. Então, é muito importante a gente atentar para isso, para esse mar azul que a gente pode entrar e, sendo webmaster, a gente pode, de certeza, entregar muito mais resultados que uma pessoa leiga. Um profissional de marketing não tem a noção de ferramenta e de possibilidades que um webmaster tem. Um profissional de marketing não sabe desenvolver, programar, rastrear, utilizar os pixels, desenvolver a estratégia, criar a estrutura. Ele simplesmente pega um WordPress e vai criando como ele pode, como ele sabe, tentando gerar resultados e testando para ter um melhor desempenho. A gente, como webmaster, sabe que a gente tem que ter um site mais leve, com imagens otimizadas, com scripts nos lugares certos, com traqueamento no lugar certo, para que a gente possa mensurar resultados, coletar dados para poder comparar e saber que está dando certo ou não. Então, a gente tem muito mais poder e muito mais ferramentas à mão quando a gente trabalha numa estratégia correta. O grande problema
é que a gente, como webmaster, acredita que tem que desenvolver para ganhar dinheiro, que tem que aprender linguagem para ganhar dinheiro. De fato, não é isso. A gente tem, na verdade, é que saber aplicar as estratégias corretas no mercado para que a gente possa impulsionar os resultados dos nossos clientes. E a gente já sabe como, né? A gente já tem o poder, a habilidade da ferramenta. O que a gente tem que saber realmente agora é que o marketing digital, junto com a programação ou o conhecimento de marketing digital na mão de um desenvolvedor, é capaz de fazer com que você gere resultados imensuráveis e que as pessoas ainda não acreditam que pode ser possível. Então, eu acredito sinceramente que o jogo está mudando e que se a gente, webmaster, se atentar para isso, a gente vai realmente construir o próximo nível desse jogo, certo? Relacionamento é muito importante, tá, gente? A gente acredita, sinceramente, que desenvolver um site e entregar é o caminho. Quando a gente entrega um site, a gente corre para o próximo cliente. Isso acontece com os clientes também. Muitos não têm a visão que é muito mais barato e inteligente você ter um plano de pós-venda, um plano de relacionamento com seus clientes, muito mais focado em resultados, em entregar valor, em entregar aquilo que eles buscam. E isso vai fazer com que esses próprios clientes divulguem a sua marca, vistam a sua camisa. É muito mais inteligente você ter esse plano do que você estar buscando sempre por novos clientes. Então, invista o que você puder no pós-venda. Às vezes, você vendeu um site, um e-commerce, por exemplo, que não tinha nem 10% do que você pode entregar, né? O projeto, o escopo do projeto, tinha muito menos do que você pode entregar. E aí, depois que você entrega esse site, você vai entregando um pouquinho ali, um pouquinho depois, um pouquinho mais e vai gerando valor para o seu cliente, até que você possa gerar um relacionamento. Esse relacionamento vai com certeza fazer com que seu cliente te contrate. E essa é uma estratégia muito mais inteligente. Você trabalhar mensalmente para os seus clientes, gerando resultados para eles, vai fazer com que você impulsione muito mais os seus resultados. Vai fazer com que o seu preço de mercado seja muito maior. E a concorrência, porque nesse momento você começa a ser escasso no mercado, a concorrência começa a aumentar e você começa a impulsionar também o valor ou o preço que as pessoas têm que pagar pelo seu serviço. Então, sempre invista em um bom relacionamento pós-venda. É muito mais barato você investir nos clientes que você já tem, porque eles já confiam em você, do que você ir fazer uma campanha para angariar novos clientes, onde, na maioria das vezes, você vai ter que trabalhar com preço, porque o mercado é concorrido, a gente tem que saber que não é fácil, é difícil o mercado de hoje, mas quando você tem nas suas mãos especificidade de resultados, e quando você tem o poder do relacionamento com os clientes que você já tem, é muito mais fácil você se posicionar como aquela pessoa que entrega resultados, que entrega valor para os seus clientes, do que aquela que entrega um projeto ou um site, porque hoje, na verdade, qualquer um entrega um site, tá, gente? Basta algumas horas de estudo, conhecer algumas ferramentas prontas que a gente consegue fazer um site, ou comprar um site pronto bem barato. Agora, quem gera resultado realmente, essas agências não são tão fáceis de contratar mais e o preço delas é bem caro. Tem agências aí que a gente fala em 7 dígitos, 8 dígitos em projeto. Isso é bem comum no mercado que eu atuo hoje, tá? Então, se vocês começarem a pensar na web no estado da arte, realmente gerar esse valor, esse resultado, e quando você começa a falar de projetos que vão duplicar, triplicar o faturamento das empresas, o preço a ser pago para eles começa a ser muito mais barato. E não importa se isso é 10, 20, 50 ou 100 mil reais um projeto. É perfeitamente possível quando o seu projeto vai impactar muito mais positivamente no faturamento dele. Então, a gente tem que pensar sempre nesse relacionamento, que é o que vai te dar confiança para chegar até lá. E aí você trabalha os resultados do seu cliente para que ele sempre esteja vendo valor agregado no seu serviço, certo? A gente falou de skill set aqui, vamos falar um pouquinho de mercado também. É importante que a gente abra nossa mente para esse mercado, porque a gente tem o costume de entender o mercado de desenvolvimento web como desenvolvimento de aplicações, criação de projetos, entrega de sistemas, quando na verdade o mercado webmaster ele vai muito mais além, né? Ele tem todo um processo de criação que a gente consegue realmente atuar. Então, o primeiro mercado que vem na nossa mente, óbvio, é o desenvolvimento focado em solução de mercado. Talvez não esteja no seu radar ainda, mas eu espero que essa palestra abra a sua mente e faça com que o seu radar comece a rastrear esse nicho de mercado. Quando a gente desenvolve um sistema focado em entregar e ganhar aquele dinheirinho, você está realmente entregando aquilo que qualquer um entrega. Agora, quando o seu desenvolvimento é focado em uma solução específica para o nicho daquele seu cliente e que está realmente relacionada a gerar mais resultados para ele, quando esse resultado vem, você passa a ser reconhecido, você passa a impulsionar você, o seu nome no mercado como um especialista. Então, o primeiro passo que você tem que fazer hoje, se você já é webmaster, se você já está atuando, se não está atuando ainda, o primeiro passo óbvio é aprender o conjunto básico de ferramentas, como HTML, PHP, design responsivo, técnicas de otimização, SEO, SMO, enfim, existe um conjunto de ferramentas e habilidades que a gente tem que ter, provavelmente
algum palestrante aqui do congresso vai falar mais sobre essas habilidades, tá, gente? O que eu quero passar aqui para vocês realmente é uma visão de mercado. É aquilo que vai fazer você poder atingir seus sonhos, poder ter o faturamento necessário para você viver uma vida legal, poder aí ter uma família bacana e dar aquilo que elas precisam. Porque eu acho que é muito mais importante a gente ter um rumo certo e o resto a gente corre atrás, tá? Então vamos continuar falando nessa linha aqui. Digamos que você já é do Master, você já foi atrás do seu Skill Set. Se não foi também, dá uma olhada na UpInside, a gente tem vários cursos lá que podem te ajudar com isso. Vamos focar um pouquinho mais no mercado realmente, em você poder abrir as portas da sua agência, você poder ter sua base de cliente, ter teu faturamento, certo? Especialize-se em um nicho específico, desenvolva uma solução à frente do mercado. Isso é o que tem dado certo na maioria dos sistemas, na maioria daquilo que realmente está vendendo no mercado. Pare e olhe, pense nisso. O que vende em e-commerce? Por que aquela ferramenta específica é tão procurada? Por que existe um sistema imobiliário posicionado acima de tantos outros? Um sistema de vendas como o Mercado Livre? Uma loja virtual como a Netshoes? Por que esses sistemas se destacam tanto? Porque o desenvolvedor dele se especializou em um nicho e pôde entender o que realmente dá certo para aquele nicho específico. Essa é a grande diferença de você ser um desenvolvedor e estar focado no sistema. Esperar que o seu cliente peça uma solução para você é simples, qualquer um faz. Agora, quando o seu cliente senta na sua frente e você entrega a solução para ele, algo que talvez ele nem tenha imaginado que pode ser feito e que no momento vai fazer todo sentido no mundo para ele, ter aquilo em posse, você tem um produto exclusivo na mão, do qual o seu cliente vai pagar muito caro por isso. Então é isso a especialização, você entender de fato as estratégias que vão dar certo para esse mercado antes mesmo de sentar com o seu cliente. Uma boa estratégia é, por exemplo, você focar nas farmácias da sua cidade ou nas lojas de automóveis, ver o que eles estão fazendo, ver o que está dando certo, pesquisa no mercado do Brasil ou fora do Brasil quais são as estratégias de venda que estão dando certo para esse determinado nicho e coloca isso no teu sistema antes de oferecer ele. Coloca aquilo que vai impactar diretamente no bolso do seu cliente para fazer com que aquilo gere resultado. Seu preço aumenta, o valor é impulsionado, o cliente para de ver o preço e começa a ver a entrega de solução. E outra coisa, se você estiver à frente do seu mercado, você passa a não ter concorrente. Então, isso é muito importante, é você se posicionar e ter uma solução que alavanque o valor do seu produto. Quando isso acontece, o preço que você vai cobrar sobe junto. Segundo ponto, crie um organismo em cada produto que você desenvolve. Isso é feito pelas maiores indústrias e pelas maiores empresas. Se você está aqui hoje no Congresso de TI, com certeza você conhece Jobs, Bill Gates, esses caras todos. Eles não criaram um produto, eles criaram um organismo. Ou seja, é autoconsumível. Dentro da Apple você compra um MacBook Pro, você vai acabar comprando softwares da Apple, você vai acabar assinando sistemas da Apple. Tudo o que você faz dentro da sua conta do iCloud vai gerar faturamento para a empresa. Você pode criar um organismo para isso também. Digamos que você foque num sistema imobiliário, você vendeu o sistema. E dentro da sua aplicação você criou um organismo, um portal que vai divulgar esses sites por um preço mensal, que vai posicionar melhor aqueles sites nesse portal, já integrado com o seu sistema imobiliário. Dentro disso você pode ter uma pesquisa de nicho, quais são os imóveis que estão vendendo mais. De acordo com os dados que você começa a coletar, você pode criar organismos de venda que vá autoalimentando e gerando resultados cada vez maiores para os seus clientes. Isso é muito mais inteligente que você criar simplesmente um produto. Você está falando já de uma solução completa, focada em resultados e baseada em realidade. Não existe isso no mercado hoje. Acabei de entregar para você uma startup que pode dar muito certo. Você tem um organismo de mercado imobiliário onde você tem aplicações, widgets, apps para entregar para o seu cliente. Já em um módulo pronto e um processo correto de entrega que vai gerar resultados não existe. Então isso é um organismo. É uma autogestão de serviços que vai impulsionar o resultado do seu cliente, que se tornam necessárias e que estão gerando faturamento para a sua empresa. Certo? Então conecte todos os pontos da sua solução. Esse é o primeiro passo. Sua solução entrega X por um preço X, e dentro dessa solução existem vários outros upgrades ou assinaturas de serviços que o seu cliente pode fazer para conectar com o serviço dele e melhorar os resultados dele. E se você for parar para pensar nisso, qualquer um pode criar um site, mas um organismo é muito mais inteligente e você passa a não ter concorrência também, porque ninguém consegue entregar aquilo que você consegue pelo simples fato de você estar coletando dados e gerando resultados para os seus clientes. Pense no seguinte, um site ele precisa de conteúdo, conteúdo precisa de tráfego. Tráfego gera vendas. Se você conseguir conectar apenas esses pontos dentro de um sistema, você tem um organismo. Se você presta o serviço de cada etapa desse processo, você tem um organismo vivo aí que vai te gerar 3 vezes mais faturamento no mesmo projeto cada vez que você entregar um novo projeto.
Tráfego, conteúdo, segmentação e oferta. Cara, tem muito pouca agência atuando aí. Geralmente o que acontece é o seguinte, você contrata um desenvolvedor para criar o seu sistema, depois você contrata uma agência de marketing digital para criar os seus anúncios, depois você contrata uma terceira pessoa para gerar o seu conteúdo, e aí você contrata uma quarta pessoa para organizar tudo isso e fazer os pedidos e ver o que está certo, o que está errado. Aquilo se torna uma salada, dá certo, mas não está otimizado, não existe um processo. Você, como webmaster, pode se especializar em todas essas etapas e você tem novamente um organismo. Você está oferecendo para o seu cliente aquilo que ele realmente precisa, que é ter o site, é gerar o conteúdo, é gerar tráfego para esse conteúdo, é hipersegmentar esse tráfego para extrair clientes para fazer as ofertas. Isso é muito mais inteligente que você simplesmente entregar um sistema. 100% hoje das empresas que atuam no Facebook não fazem isso do jeito certo. Você vê hoje, quando você entra, por exemplo, na Netshoes e você volta para o Facebook e tem lá uma oferta de tênis, uma oferta de camiseta. Muita gente anunciando produto no Facebook. As pessoas não estão no Facebook para comprar. Quando você anuncia conteúdo que gere valor, que faça que a pessoa vá para o seu site, que você possa traquear o tráfego e aí então atuar no remarketing para oferecer algum produto, isso é muito mais inteligente. O mundo hoje é on demand. As pessoas veem aquilo que elas querem na hora que elas querem. O botão de fechar é muito mais fácil para elas. Então não adianta a gente continuar entendendo que o mercado deve receber ofertas, propagandas. Isso já está mudando. Hoje empresas de médio porte não conseguem mais entrar no mercado porque o anúncio de produtos é muito concorrido e muito caro. Existem várias agências grandes atuando com empresas grandes que já ocupam os melhores posicionamentos desses anúncios hoje. Então, é muito mais inteligente e eu diria que necessário hoje você ter uma estratégia de conteúdo que gere realmente esse tráfego, que vá gerar esses clientes. Hoje, se você for pensar, menos de 10%, e isso é um número muito alto, das empresas estão anunciando realmente conteúdo para gerar valor para os seus clientes, para conectar com os seus clientes e fazer com que eles realmente queiram vestir aquela marca, certo? E 10% eu joguei muito alto, tá, gente? As maiores empresas não estão fazendo isso. Se você for ver uma das maiores redes hoje, que é a Polishop, te manda peças em HTML de e-mail marketing para você ver ofertas até hoje. Então isso está muito errado. Eles não estão agregando valor para os clientes quando já deveriam estar pensando nisso. Você, como webmaster, pode estar atento a essas mudanças de mercado, essas temperaturas e pressões que estão acontecendo e oferecer isso primeiro para o seu cliente. E quem sabe, muito provavelmente, você vai destacar e vai fazer com que grandes empresas nasçam dessas estratégias, certo? Gestão de marca, e-mail marketing, relacionamento. Eu nem preciso dizer para vocês que está tudo errado, né? A gente está vendo hoje o e-mail marketing cada vez mais caindo, descendo. Por quê? Porque as empresas compram listas de e-mail, né, sem opt-in, sem autorização, mandam spam. É muita empresa fazendo isso. Até mesmo o Banco do Brasil manda spam para você hoje, né, dependendo da lista que é comprada por eles. Então, quando você começa a estar atento que todas as ferramentas elas são feitas para que você possa, de fato, entregar valor e gerar relacionamento com o público-alvo, com o cliente, você começa a entregar muito mais valor, muito mais resultados para o seu cliente, para aquela pessoa que te contratou para gerar resultados. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz hoje quando você recebe um e-mail marketing que é uma peça de HTML, claramente, e que ali tem simplesmente ofertas? Eu não sei quanto a você, mas eu deleto, tá? Agora, é muito mais interessante quando eu recebo um e-mail me chamando para ver um vídeo, para ver um conteúdo, e nesse site tem ofertas e às vezes eu vou comprar essa oferta, ou eu vou deixar meu e-mail lá para receber um e-book, através desse e-book eu vou cair numa lista de e-mail que vai me aquecer para um produto, mas que vai me gerar valor antes. Vai despertar em mim o interesse por mostrar que eu tenho dores relacionadas àquele produto, que aquele produto pode resolver essas dores na minha vida. Essa é uma estratégia muito inteligente. A marca, a empresa, ela deve usar o e-mail para gerar relacionamento. A venda só vem depois, quando você desperta na pessoa o interesse. Esqueça peças de e-mail, marketing com HTML. Você tem que realmente mandar um e-mail como se você estivesse mandando para o seu amigo. E isso tem que ficar claro para as empresas. Isso vai fazer com que o e-mail marketing volte a ser segmentado e inteligente. É muita empresa no mercado, não dá mais para simplesmente seguir aquele padrãozinho que foi colocado para a gente quando o e-mail marketing começou. Não funciona mais assim. Não funciona mais assim para a maioria das grandes empresas. Tanto que hoje o valor gasto em anúncios de remarketing no Facebook e no Google AdWords já está ultrapassando o valor gasto de anúncios de captação. Porque as grandes empresas já perceberam que os e-mails não são tão abertos assim. A taxa de abertura, a taxa de interação, tudo isso está despencando.
E aí o remarketing começa a ser muito importante para fazer com que as pessoas que entraram no seu tráfego recebam de fato o seu conteúdo. Então, cada vez mais as estratégias inteligentes ligadas à hipersegmentação e à geração de valor vão ser mais procuradas no mercado. Basta que você esteja à frente, pronto para receber esse tipo de pedido. E tudo isso vai partir de uma boa estrutura. Não pense que é simplesmente instanciar um WordPress ou qualquer sistema pronto. Não, CMS ele não tem o poder de te entregar uma estratégia realmente focada nesse mercado, porque você vai precisar de coisas específicas, desenvolver coisas específicas, e não é todo mundo que faz. Um webmaster consegue entregar essa ferramenta, consegue alinhar essa estratégia, e se você tiver o conhecimento necessário, o skill set correto, você consegue de fato entregar essa solução também. Ok? E qual que é a sua atuação de mercado hoje? Isso aqui é muito importante e muitos dos meus alunos têm um baque, um choque quando eu falo isso para eles. A gente costuma entrar nesse mercado como agência para atuar com empresas. E existe um mundo inexplorado de empresas que precisam de solução voltadas em resultados. Agora, quando a gente entra nesse mercado, a gente entra querendo vender sites. E existem muito poucas empresas precisando de um site. Um site até o Wix entrega e é de graça. Então, quando você for entrar no seu mercado, quando você for abrir as portas da sua agência, antes defina a estratégia, defina os pontos e os nichos que você vai atacar e descubra como gerar resultados para esse nicho, porque senão você vai ser só mais um no mercado. Só que não existe só empresas para a gente atuar. A gente não precisa simplesmente atender um cliente após o outro para poder gerar resultados, para poder ter uma agência de fato. A sua equipe ela cresce muito mais quando você gera uma startup, um produto web, algo que realmente atenda a solução de muitas empresas, e eu não estou dizendo para você focar nisso. É importante a gente entender que a gente vai começar o nosso negócio com clientes. A minha agência começou assim, e se você quer uma estratégia para abrir as portas da sua agência, é simples. Atenda os seus clientes, gerando resultados, conquiste clientes suficientes para ter um faturamento mensal recorrente que suporte a abertura da sua agência, o pagamento do aluguel, das contas básicas, de um ou dois parceiros na sua equipe, para que você possa abrir as portas. Quando você tiver isso, é o momento correto, porque os seus clientes estão sustentando a sua base, ou seja, o seu QG está autossustentado pelos seus clientes, e aí você consegue focar em novos clientes e ampliar a sua base, em gerar mais valor e ter mais clientes, certo? Esse é o processo correto. Só que dentro desse processo é importante que o seu radar esteja atento para o fato que você pode não simplesmente atender empresas. Você pode atender pessoas comuns, você pode gerar novas empresas com especialidades de alguém que você conhece, alguma pessoa específica, você pode criar uma startup para que ela gerencie o conteúdo e você gerencie o sistema. Então, startups e produtos web hoje é o que mais dá certo. Se você tiver alguma ideia, alguma visão, algum desejo e que você possa realmente mudar o mundo com isso, você tem uma startup poderosa na mão. A maioria das empresas da atualidade hoje, elas nasceram de uma startup que mudou a vida de muitas pessoas. Dois exemplos que eu gosto sempre de dar quando a gente começa a falar de atuação de mercado é a Uber e a Airbnb. A Uber hoje é a maior empresa de táxis do mundo e ela não tem um carro registrado no nome da empresa para taxiar pessoas. É um aplicativo. A Airbnb é a maior imobiliária do mundo e não tem sequer um imóvel registrado. É algo que realmente resolveu um mercado, colocou uma solução à frente de tudo aquilo que existia e está aí, hoje vale mais que as maiores empresas, que as maiores estatais do Brasil. A Uber vale mais que a Petrobras hoje. Então a gente tem que estar atento para esse tipo de solução também. A gente é webmaster, cara. E é isso que a gente faz, a gente constrói sistemas. Só que a gente está tão focado em programar que a gente não consegue enxergar o mercado amplo que a gente tem à frente. Então é importante a gente abrir a nossa visão para isso. Ter ideias, executar ideias. Você tem que ser empreendedor. A gente está no mercado hoje que não tem como a gente não ser empreendedor, porque se a gente não atuar assim, a gente vai ser só mais uma mão de obra para outra empresa. Agora, quando você começa a empreender, ter visão de mercado, ter visão estratégica de resultado, você começa a gerar para os seus clientes algo que eles não imaginavam que você poderia ser capaz. Então, esse é o fato. É você começar a atuar em diferentes áreas dentro do seu segmento para que você possa, de fato, impulsionar resultados. E outro mercado que você talvez não esteja muito atento é o mercado digital. Existem hoje milhares e milhares de infoprodutores, pessoas que criam produtos de informação, produtos digitais e comercializam e-books, cursos, plataformas de assinatura. Sabe qual é a maior dor dessas pessoas? É não ter uma ferramenta que entregue para elas o resultado necessário ou a estratégia que possibilite com que elas atuem de fato como elas precisam atuar.
Mais de 50 mil infoprodutores atuando hoje no mercado digital entregam seu conteúdo com WordPress. E o mais bacana disso é que eles não gostam de estar presos a essa ferramenta, porque ela não entrega o resultado que elas desejam. Só na Hotmart, na Eduz, na Monetize, nessas plataformas, você tem com certeza mais de 10 mil clientes afoitos pelo serviço de um webmaster que entenda o mercado deles. Outra especialização que você pode ter e que você pode atuar na estado da arte para gerar resultados e faturamento para esses caras. E quando você faz isso, você se posiciona como um desenvolvedor que realmente entrega. Ok? Bom, a gente falou de skill set, a gente falou de mercado, a gente falou também aqui de atuação e a gente vai começar a falar realmente agora dos pilares dessa palestra, né? Afinal, a gente vai falar aqui de mindset, de ferramenta, de processo, de resultado. Mas antes de começar, eu gostaria que você entendesse que é possível, que você pode, que só depende de você. Então eu vou deixar aqui um vídeo rolar de um aluno meu. Esse cara hoje ele trabalha com os maiores youtubers aí do Brasil, tá? Ele vai contar a história dele para vocês. Ele começou do zero com a Up Inside e hoje ele está num posicionamento de superação. Eu gosto de contar a história dele porque eu sou mentor, eu sou professor. E isso me dá muito orgulho hoje. Eu poder ensinar as outras pessoas as técnicas e os métodos que eu apliquei na minha agência e poder ver isso sendo refletido pelos meus alunos. E o Wanderlei me superou. Ele pegou clientes muito maiores daqueles que eu peguei na minha época. E hoje ele vai contar essa história para vocês. Eu espero que vocês gostem. E a gente volta depois do vídeo já falando sobre o Mindset, que é o primeiro pilar da nossa palestra. Curte aí. Eu me chamo Wanderlei, tenho 25 anos. Moro na cidade de São Mateus, no interior do Espírito Santo. E desde pequeno eu tive o sonho de ir para a capital tentar a vida pelo fato da minha cidade ser interior. O emprego aqui é escasso, as oportunidades eram muito pequenas, as chances de eu me tornar um programador aqui na cidade eram muito pequenas, não tinha faculdade de voltar para a tecnologia, então eu optei em ir para a capital. Chegando na faculdade eu conheci um professor de programação que ele tinha um amigo que tinha uma agência de programação, e ele falou que tinha uma vaga. E eu falei com um cara que eu sabia, ele me contratou eu consegui ganhar ele pela minha falatória, pela minha oratória. Comecei a trabalhar, eu fiz alguns trabalhos dentro da agência, mas não foi o suficiente para ele efetivar minha contratação. Eu fiquei exatamente 30 dias. E por que eu contei essa história? Porque isso foi frustrante para mim, pelo seguinte fato, porque o cara chegou no último dia do mês e falou: cara, você está sendo demitido porque você não sabe nada, você falou aqui que você sabia, você me garantiu que sabia programar, mas botei você na parte e você não fez nada, não conseguiu entregar projeto, não conseguiu fazer nada. Eu fiquei muito triste por causa disso, fui para casa arrasado, porque eu morava na casa de parente, tinha que ajudar na alimentação, ajudar na estadia, e eu estava desempregado. Eu tinha um sonho que foi por água abaixo, pensei em desistir, falei assim, vou voltar para a área de infra, que é o meu lugar, até que teve um cliente que me ligou, possível cliente, né, dono de um cartório, falou: me indicaram aqui na sua cidade, aqui de São Mateus, que você manja de programação, tal, tudo mais, você consegue desenvolver sistemas. E falei com ele: sim, eu consigo desenvolver, eu sei desenvolver, mas falei com firmeza. E fechei o projeto com ele, com um valor na casa dos 5 dígitos. Mas fechei com aquilo, sem saber nada, sem saber desenvolver, sem entender o que era programação, não entendi de forma alguma, não entrava na minha cabeça. Até que eu sentei na minha cadeira e falei: pronto, eu tenho um cliente, tenho um projeto a desenvolver, tenho um dinheiro a receber, mas eu não sei como começar, por onde começar. Foi aí que eu comecei a pesquisar na internet vários cursos de várias outras escolas, e eu via que a maioria das escolas que ensinavam na web era algo superficial. Se eu fizesse o curso de PHP básico, eu tinha que fazer o super básico ainda para poder entender o básico, para poder passar para o avançado, e eram vários cursos, um separado do outro, e isso me deixava perdido, e eu com medo comecei a entrar em desespero. Eu falei: o que eu vou fazer, já que eu fechei um projeto tão grande, e eu vou ficar queimado na cidade, eu vou ter que passar esse projeto para outra pessoa. E foi aí que, numa pesquisa um pouco mais aprofundada na web, eu encontrei a Up Inside. Eu nunca imaginava que essa empresa, que o Robson em si poderia me ajudar diretamente e indiretamente a me tornar um grande empreendedor e um grande programador. Só que ainda tinha uma barreira.
a barreira do dinheiro, que eu não tinha naquela época. Eu morava em casa de parentes e eu não conseguia juntar dinheiro para nada, nem tampouco comprar uma videoaula naquela época. Então eu comecei a fazer vaquinha com meus amigos de faculdade, com meus parentes, com o meu antigo chefe de outro serviço. Eu falei, cara, investe em mim porque eu preciso desse dinheiro, eu preciso comprar esse curso para poder mudar o meu futuro. Foi que eu consegui juntar esse dinheiro, comprei o curso e comecei a estudar. E através do curso eu desenvolvi esse sistema tão complexo, que era do cartório, que muitos outros programadores que foram procurados falaram que não tinha como desenvolver, já caras formados em faculdades, renomados, falaram que não era possível desenvolver, eu desenvolvi. Através disso, além de eu desenvolver o sistema, além do meu cliente me pagar pelo sistema, eu recebi a oferta para voltar para a universidade, trabalhar para o sistema. Eu ser remunerado para poder dar manutenção no sistema é uma remuneração muito boa, me dá uma qualidade de vida melhor, e eu fiquei um pouco mais reconhecido na cidade. Inclusive, depois desse reconhecimento, depois de desenvolver sistema, desenvolvi vários outros sites pequenos, outros sites médios, até conseguir ser mentor de 2 clientes grandes, né? Que um deles é para vocês conhecem, né? O Whindersson Nunes, um grande comediante, um youtuber famoso, e para o Felipe Neto. Isso me fez crescer. Tomei lugares onde eu nunca imaginava estar. E a partir do momento que eu comecei a acompanhar o Robson, a Up Inside e a comunidade, eu comecei a entender que eu indo com alguém, eu iria mais longe. E fui e estou indo. Espero continuar com essa parceria grande aí com a Up Inside e ver o sucesso de muitos também. Uou! Bom, espero que você tenha gostado aí desse vídeo, espero que ele possa abrir sua visão para aquilo que a gente é capaz de fazer. A gente pode sim começar do zero, ou a gente pode estar já em um nível muito avançado, mas quando a gente se especializa em resultado, os nossos clientes eles entendem isso e você se torna muito mais capaz de atender esses clientes. A gente vai começar a falar agora então dos 4 pilares da palestra, iniciando por Mindset. Mindset, tá, gente, é a forma com que a gente tem ou a forma com que a gente pensa realmente, que a gente assume aquilo que a gente pode ou não fazer da nossa vida, com os nossos negócios, com a vida pessoal, enfim. E é muito importante a gente falar sobre mindset empreendedor também, que é a forma com que você tem de ser responsável por aquilo que você está realmente fazendo no seu negócio. Você, e somente você, é o responsável pelo seu sucesso. A gente tem que parar realmente de olhar para o mercado, de ver o que está acontecendo e de achar que a gente não é capaz. E principalmente, a gente é responsável pelos nossos fracassos. Se a gente não está onde a gente quer estar, é porque falta a gente fazer alguma coisa para poder chegar lá, certo? Vamos analisar aqui algumas mentes do nosso mercado atual que com certeza você conhece, tá? Primeiro o Mark, tá? O Facebook, gente, é uma aplicação que foi desenvolvida por um cara comum e que hoje você sabe a proporção e o tamanho do mercado que tem o Facebook. Ele foi principalmente desenvolvido pensando em relacionamento. O Mark era uma pessoa que não se relacionava muito bem, então era uma dor realmente dele e que ele conseguiu desenvolver e aplicar no mundo. Quando o Facebook estiver operando, as pessoas no mundo todo vão se conectar. Essa era a ideia ou o problema filosófico do Mark quando ele desenvolveu o Facebook, quando ele começou realmente a colocar essa plataforma para rodar. Harvard não aceitou a ideia e ele viu que muitos alunos tinham esse mesmo problema, que buscavam essa mesma solução e resolveu desenvolver. E ele conseguiu realmente colocar no mercado uma ferramenta que é para todo mundo. Ou seja, quando Harvard não acreditou que era possível, um cara comum, um aluno que tinha seus problemas de relacionamento, criou a maior rede social de relacionamento que a gente tem até hoje. Então, quanto disso foi o mindset dele que fez com que ele fosse à frente, com que ele desse o próximo passo? Quantas pessoas devem ter falado para ele que, cara, isso não vai dar certo, vai fazer alguma coisa que dá dinheiro, vai terminar a tua faculdade, que tu vai ter mais sucesso na tua vida. Pensa nisso, pensa nas tuas objeções,
Quantas ideias você tem que os outros te chamam de louco, que você deixa para trás hoje porque simplesmente alguém te chamou de louco? E esse é um problema que a gente tem. A gente, webmaster, a gente realmente enfrenta aí uma necessidade de relacionamento que a gente não consegue atingir na maioria das vezes. A gente consegue se relacionar com as pessoas que entendem o nosso processo, a nossa vida. Mas é muito complicado você se relacionar com as pessoas que não. Isso é uma dor em muitos desenvolvedores, né? E esse cara usou essa dor para desenvolver a aplicação, desenvolver a plataforma que hoje é a maior rede social do mundo e fatura bilhões aí, certo? Vamos parar um pouquinho para analisar Jobs também, né? Dono da Apple ou fundador da Apple. E se você for parar para olhar lá atrás, quando o Jobs começou, ele desenvolveu, na verdade, o que ele colocou no mercado em primeiro foi o computador pessoal. Na época, o computador era simplesmente industrial, empresarial, era aqueles racks enormes, não tinha locomoção, e ele acreditou que ele poderia desenvolver um computador pessoal. Ninguém acreditava nele, ninguém investiu nele, a não ser uma lojinha que, por fins comerciais, né, quis comercializar aquele produto para ver se dava certo. E a frase de Jobs foi: quando os meus computadores estiverem prontos, as pessoas vão usar. Ele acreditou tanto nisso que a Apple é o que é hoje. E se você é desenvolvedor, você sabe que o ápice de um hardware nas suas mãos hoje é a da Apple. Então, ninguém acreditava, não era algo que existia. Ele teve uma ideia louca, ele acreditou, ele foi atrás e ele fez com que aquilo desse certo. Não importa quantas vezes ele errou, ele foi até conseguir. Um exemplo muito mais forte sobre você acreditar nas coisas, mesmo que ninguém acredite em você, é o exemplo do Henry Ford. O cara que inventou o processo de fabricação que a gente tem até hoje, que todas as montadoras utilizam, o Fordismo, né? O Ford, quando ele começou a desenvolver as suas ideias e começou a tentar angariar investidores para criar a própria fábrica, ele chegou com uma ideia de criar um carro que as pessoas pudessem utilizar, né? Que pudessem trafegar com aqueles carros. Só que não tinha ruas. A frase de Ford foi diferente do Mark e do Jobs, mas teve o mesmo poder, a mesma força. O que Ford falou foi: quando os meus carros estiverem prontos, vão construir estradas para eles. Ou seja, você está colocando no mercado um produto que não existe e que talvez na mente da maioria das pessoas não exista a possibilidade daquilo dar certo, mas você acredita naquilo tão fortemente que você faz dar certo. E talvez muito menos difícil, ou talvez muito mais complicado de aceitar, é que a gente tem que pensar assim: o último cara aqui é você. Pense hoje na sua vida como ela está, nas ideias que você tem e no que você deixa de fazer todos os dias por não acreditar que pode dar certo. Essa talvez é a sua história, foi a minha por muito tempo. Hoje eu estou onde eu quero estar, hoje eu consigo, graças a Deus, dividir a minha vida fazendo o que eu amo com as pessoas que eu amo. E eu acho que isso não tem preço hoje. Mas a sua história, ela só depende de você. É você que vai definir o seu destino. É você que pode vencer os seus próprios obstáculos desde que você esteja preparado para isso. Se você tem uma razão, se você tem um propósito e que você consiga desenvolver isso como um projeto de vida para você, não pense duas vezes. Isso é um conselho que eu te dou hoje. Não pense duas vezes em poder trabalhar com aquilo que você ama e ser dono do teu próprio tempo, ok? O que o mindset realmente deve ser trabalhado? O que você tem que fazer para que a sua mente não te sacaneie? Porque ela faz isso. A nossa mente está sempre traindo. Ela está sempre dizendo para a gente: olha só, dorme até um pouco mais tarde. Aquilo é errado, mas outras pessoas também fazem, então não tem problema. A gente está sempre arrumando desculpa. Quando a gente vai tentar arrumar um emprego novo, ou quando a gente vai tentar abrir a nossa agência, o mercado está difícil, o Brasil está em crise, isso não vai dar certo para mim, eu não consigo. Essas coisas estão sempre trafegando, digamos assim, na nossa mente, na nossa rede interna. E a gente tem que realmente trabalhar o nosso mindset para que isso não aconteça. Existem 8 pilares para que você tenha um mindset de sucesso. E por que mindset, tá, gente? Mindset é a mentalidade, é a forma com que você pensa. Só que a palavra mindset remete que você pode configurar a sua mente e isso é real. Existe como você configurar a sua mente para te dar as respostas que você espera e para que te dê a emoção que você necessita para ir um passo à frente. O primeiro pilar do mindset é a visão. Uma pedra nem sempre é uma pedra. A gente tem que entender isso. O mundo é o que você enxerga nele. Então, tudo na vida é percepção. É a forma com que você olha as coisas e a forma com que você olha as coisas vai impactar no que você realmente vai fazer. Analise algo comigo. A gente está acostumado a chegar na beira da praia
e vê as ondas mexer. Agora, na perspectiva do mar, quem se mexe é a praia. Tudo é a perspectiva. Então, se você realmente acreditar que o que você tem na sua mão é um diamante e não uma pedra, talvez você consiga fazer com que essa pedra tenha o valor ou seja vendida pelo preço de um diamante. Basta que você saiba lapidar ela, certo? Então, depende muito da sua visão. O empreendedor, empreender, nada mais é que uma pessoa que tem uma visão e que é capaz de transformar essa visão em realidade. Segundo pilar do mindset de sucesso é o objetivo. Aqueles que chegaram lá tinham um objetivo tão claro em sua mente que já podiam tocar e sentir em sua posse. Ou seja, você acredita tanto no seu objetivo que você já se enxerga em posse dele. Se você tem aí uma visão de um aplicativo, de uma startup que vai resolver problemas de milhões de pessoas, talvez, tente enxergar isso todos os dias. Quando você fraquejar, pare, feche os olhos e veja a coisa acontecendo. E lute todos os dias para que isso dê certo. O desejo. É muito importante que a gente não confunda os nossos desejos com as nossas vontades. Porque durante o percurso, durante o caminho, quando você for um webmaster no estado da arte, muitas oportunidades vão bater à sua porta. Isso vai fazer com que você tenha várias vontades de seguir outro caminho, de trilhar outra estrada, de chegar lá por outros meios. Mas quanto disso vai realmente fazer com que você tenha uma vida feliz no final das contas? Vai fazer com que você realmente viva aquilo que você quer viver. Desejos são sonhos tão ardentes em você que se tornam uma necessidade na sua vida. E se você conseguir viver de um sonho realizado através de um desejo, você realmente veio nesse mundo e cumpriu a sua missão e com certeza vai ser muito feliz, certo? Foco não é mirar no objetivo. A gente entende foco como se a gente estivesse olhando para um objetivo e que nada mais exista a não ser aquilo. E aí você deixa passar a sua vida, os momentos legais com a sua família, os momentos legais com o seu amigo, acaba realmente desviando o foco e chega num momento que aquilo deixa de valer a pena para você. Então você tem que começar a pensar em foco não como aquilo que você enxerga, e sim como aquilo que você deixa de ver, porque não vai te levar ao objetivo final. Isso não significa você viver uma vida simplesmente para chegar lá. Isso significa que você pode sim fazer outras coisas da sua vida, mas não vai fazer aquilo que não te leva até o seu objetivo. Você vai saber dizer não na hora certa para as coisas certas. Isso é você ter foco no objetivo. Fracasso. Não dá para mensurar quantas pessoas desistem um passo antes de ter o sucesso. Simplesmente por ter um fracasso, por ter caído um tombo. Agora, se você parar e analisar o ser humano, ele aprende a andar caindo tombos. A gente aprende a andar de bicicleta caindo da bicicleta. Você aprende a nadar, às vezes tomando alguns caldos. Tudo na vida é uma série de fracassos que te leva até o sucesso. Então, quantas vezes você é capaz de fracassar sem perder o seu foco para chegar até o seu objetivo? E você é capaz disso, porque senão você não sabia caminhar, você não sabia talvez comer. Uma criança, ela erra até a boca quando vai se alimentar. Quantas vezes ela erra até que ela consiga acertar? Isso é fracasso. É o caminho para você chegar até o sucesso. E é paupado em persistência. Agora, o que é persistência, Robson? Cara, isso é muito simples, tá? A persistência significa você começar a fazer aquilo que você tem que fazer com o que você tem hoje. Ah, eu preciso aprender desenvolvimento. Beleza, vai aprender desenvolvimento. Vai estudar HTML, compra um livro, compra um curso online, vai atrás daquilo que você precisa. Eu preciso aprender Facebook Ads para gerar resultado para os meus clientes. Faça isso. Só depende de você. Depende do primeiro passo, do primeiro tombo, da primeira vez que você levanta. Persistência é o seguinte. Comece com o que você tem. E aí você me pergunta, e se der errado? Aprenda com o seu erro e tente novamente. E se eu errar novamente? Repita o segundo passo, até que você chegue lá. Basicamente, persistência é isso. A atração, que é um dos últimos passos que você vai perceber quando seu mindset estiver configurado, é o que vai fazer com que você realmente impulsione os seus resultados. E simplesmente ela é baseada em você entregar sempre mais. Mais do que você vendeu, mais do que você ofereceu, mais do que as pessoas, as empresas esperam de você. Quando você faz isso, cada cliente satisfeito pode te indicar. Só que se você realmente aplica a regra do mindset empreendedor, que você realmente aplica o pilar da atração, você entrega muito mais, você não vai ter clientes satisfeitos. Você vai ter clientes realmente impactados, que defendem com a vida aquilo que eles estão dizendo sobre você.
E eles vão te indicar como você sendo a melhor solução para qualquer um que perguntar. Isso é muito poderoso. Isso faz com que você conquiste tráfego orgânico pela boca das pessoas que você impactou durante a sua carreira, certo? Essa vai ser a sua história, porque as pessoas vão contar de você lá no futuro. E por fim, a ação. Sempre que você for iniciar uma nova estratégia, sempre que você for iniciar um novo projeto, existe uma frase que diz: melhor feito que perfeito. E é a verdade. Só não esqueça que perfeito é melhor que feito. Não é simplesmente você iniciar e deixar como está. Inicie para você se posicionar no mercado e aperfeiçoe durante o caminho os seus processos, para que você possa sempre entregar o melhor resultado no melhor estado possível. Comece com o que você tem e melhore durante o caminho, ok? Bom, esse é o pilar do Mindset. A gente vai falar sobre ferramenta agora, que é algo muito importante que está no mercado e talvez uns de vocês me odeiem por isso, mas eu não estou aqui para simplesmente falar coisas boas, tá, gente? A gente tem que entender o mercado como ele é. E eu estou passando para vocês aqui um pouco da minha experiência, certo? Não é lei, você pode acatar isso ou não, mas é um pouco do que eu vivi nesses 12 anos de carreira, é um pouco do que eu vivi para me posicionar no mercado e para posicionar a minha empresa como melhor em 17 países e talvez seja um pouco do que você vai viver daqui a uns anos, talvez por você mesmo ou talvez você aceite os meus conselhos e comece a trilhar agora e acerte o caminho, certo? Existem muitas ferramentas prontas hoje no mercado que pode, de fato, ajudar qualquer desenvolvedor a entregar um projeto. Entre elas, a gente tem o WordPress, que é sem dúvidas o maior e mais conhecido CMS de blog do mundo. A gente tem o PrestaShop, a gente tem, entre outras lojas virtuais, como Magento, enfim. O PrestaShop é um bom CMS, uma boa plataforma de e-commerce hoje, é uma das maiores plataformas do mercado atual também. A gente tem o Kajabi, por exemplo, que é uma plataforma EAD conhecida como sendo uma das melhores do mercado. Agora, existe um ponto em comum muito gritante nessas ferramentas hoje, e em qualquer ferramenta pronta existe esse ponto gritante também. Se você for parar para analisar, eu peguei alguns sites aqui como Globo.com, Netshoes, Kanui, Mercado Livre, entre outras centenas de sites que realmente geram resultados, que realmente estão posicionados no mercado. Facebook, Google, enfim, os grandes, os tops. Por que as maiores sites, lojas, universidades, enfim, não estão utilizando essas ferramentas que a gente citou? É simples e eu quero que você pense nisso antes de ter sua ideia formada. Todas essas ferramentas que a gente citou, todos os CMS que são construídos como open source, enfim, eles são desenvolvidos para serem utilizados por todos, ou seja, para atender a necessidade de vários. Eles falam com qualquer mercado e não com um específico. Eles não foram criados para gerar resultados, e sim para serem utilizados pela massa. E é por isso que é muito importante que a sua ferramenta esteja alinhada com o tipo de resultado que você vai gerar. Se você vai trabalhar com qualquer CMS pronto, você está preso àquilo que o CMS é capaz de entregar por você. E aí talvez você nunca suba um nível acima, você nunca entregue uma solução realmente focada no nicho ou mercado que você está atuando. Pensando nisso, a UpInsight no último ano desenvolveu a própria ferramenta, o primeiro full stack Content Manager do mercado. E o que a gente fez nessa ferramenta foi desenvolver realmente estratégias e soluções focadas em gerar resultados. Ele não é um CMS que qualquer um possa utilizar, a gente fez isso pensando realmente em entregar uma ferramenta diferente do mercado. Ele não é open source, na verdade ele é, mas não com licença aberta, é um software licenciado, que a gente faz aí uma abertura de turma por ano, inclusive a gente vai ter agora nos próximos meses um workshop falando dele, onde a gente vai abrir licenciamento para alunos. Já tem algo em torno de 707 profissionais hoje licenciados com Control. E ele é essa ferramenta. Eu estou passando isso para que você tenha uma ideia também sobre o que você pode desenvolver. Ela não trabalha com plugins, ela não trabalha com templates prontos. Quem vai atuar com essa ferramenta realmente tem que saber desenvolver. Só que ela entrega as estratégias prontas para os seus nichos. Ela é uma plataforma e-commerce e dentro do e-commerce, em vez de a gente pensar em você poder construir qualquer tipo de e-commerce ou qualquer tipo de loja virtual, a gente pensou em desenvolver uma plataforma completa e segmentada, já com um sistema de frete, integrações, checkout otimizado em 3 passos, pagamento transparente, todos os recursos voltados para que o cliente venda mais. E não é uma ferramenta que qualquer um vai instalar. Na verdade, você tem que ser um webmaster para conseguir instalar essa ferramenta. Só que no instalar,
você vai ter uma liberdade muito grande de focar nos resultados do cliente. É isso que muda o tipo de ferramenta que você está utilizando. Ela te permite levantar uma loja virtual em uma tarde, e já com a estratégia de venda, de experiência do usuário, aquilo que realmente importa para o cliente final, já está aplicado. Então esse é o diferencial. Você não vai conseguir baixar um plugin para aplicar uma enquete ou para aplicar um formulário de contato. Você vai ter que desenvolver. Só que o resultado que ela entrega é diferenciado. O Workcontrol hoje também trabalha com sites, blogs, portais, sistemas imobiliários. Ele é 100% desenhado para qualquer site, só que de forma otimizada, integrado com o Facebook, com o Google, com o Twitter, enfim. As tags, a otimização, a navegação, a experiência do usuário dentro dessa ferramenta estão muito mais além de você realmente entregar ela para qualquer um poder instalar. A gente focou no resultado, na produtividade do desenvolvedor poder entregar de fato um resultado. Então ele é um CMS pensado nos desenvolvedores. Nele, as suas ideias, elas conseguem ganhar vida porque você consegue desenvolver sem gambiarra, sem plugin e com código limpo e conectado tudo aquilo que você imagina. E por fim, a gente pensou no mercado de infoprodutos, que é um mercado não abordado ou não atacado ainda pelos desenvolvedores, e a gente colocou nessa ferramenta a plataforma EAD mais avançada do mundo. Ela é baseada em mais de 6 anos de experiência dentro da UpInside, com sistema de suporte, certificação, cadastramento de cursos e estratégia. E principalmente o que a gente fez aqui foi colocar no Workcontrol realmente a estratégia de marketing necessária para impulsionar resultados. Então o Workcontrol EAD hoje, ele é completo não somente na entrega de conteúdo, mas ele conta com toda a estratégia de marketing digital integrada dentro do seu funcionamento de fluxo de entrega de cursos, como bônus, tempo de liberação. Enfim, perceba que você pode, como webmaster, desenvolver uma ferramenta assim. Que você pode, de fato, iniciar do zero essa ferramenta. A gente está aí há 1 ano desenvolvendo ela. O que significa que você pode criar o seu próprio processo de entrega para já gerar resultados. Quando você abandona as ferramentas padrões do mercado para criar sua própria ferramenta, você acaba colocando o seu conhecimento em xeque, no jogo, e entregando para o seu cliente resultados melhores e que só você entrega. Isso te diferencia do mercado e esse é o poder da ferramenta. E por fim, os processos, gente, que não é menos importante, que talvez seja muito mais importante, porque é a forma que você tem realmente de escalar o seu negócio. Então, toda empresa ela deve ter um processo, porque em um determinado momento você vai contratar a equipe, você vai ter que ampliar, você vai ter que atender mais clientes para que você possa de fato alcançar os resultados que você almeja ter. Quando você não tem processos, toda vez que você vai colocar alguém na sua equipe, ela tem que aprender a trabalhar de forma com que você queira. Você tem que ensinar. A sua curva de investimento humano é muito grande. Quando você tem processo, você acaba que não precisa ter realmente uma mão de obra tão especializada. Se você ensina o processo, a pessoa executa o processo e o resultado vai ser o mesmo. Só que isso não é somente para mão de obra. Isso não é somente para a equipe. Isso é na forma com que você prospecta o seu produto, ou seja, com que você entende o nicho de mercado que você vai atuar e que você faz essa prospecção. Você pode visitar empresas, vamos dizer, no ramo imobiliário. Você pode visitar essas empresas e perguntar para o dono de uma imobiliária qual que é o problema que você poderia resolver, sem qualquer outra intenção nesse momento. Entender aquele nicho e prospectar o produto para que você possa desenvolver. Talvez o segundo passo do seu processo em desenvolver esse produto seja a especialização dele. Como? Simplesmente desenvolvendo uma ferramenta para sanar aquelas dores que você descobriu nas entrevistas que você fez. E qual que é o terceiro passo desse seu produto? Seria a prospecção de clientes. Você criar uma estrutura, talvez um lançamento, uma promoção, uma campanha que faça com que os clientes descubram que você tem uma ferramenta que sana a dor dessas pessoas. A partir disso, você teria um quarto passo, a captação de projetos. No momento que as pessoas descobrem, elas vão começar a ligar para você para descobrir mais sobre a sua ferramenta. Não é mais você que está batendo a porta para vender, são os clientes que estão vindo atrás de você. E aí você consegue, de fato, captação de clientes que enxergam o valor da sua ferramenta, o seu preço aumenta. O quinto passo, então, seria a execução e a entrega. Ou seja, você tem um processo correto para criar um produto, gerar valor e comercializar ele pelo preço que você merece. Cada um desses passos aqui pode ter um processo também. E quando você amplia, executa esses processos e otimiza ele no percurso, você gera cada vez mais resultados para você e você passa a ter um método certo que só precisa ser aplicado. Esse é o poder que você tem nos processos. Eu criei aqui um processo de exemplo
e talvez você queira aplicar isso amanhã ou depois, você pode, tá? Já é um processo que a gente aplicou e que deu certo. Então, a gente vai falar aqui do processo de palestra, valor e venda. São 3 processos dentro de um só. É um método bem simples que pode fazer com que você consiga aí 5, 10 clientes fazendo uma palestra gratuita sobre um determinado nicho. O nosso nicho, na época, foi e-commerce, mas eu montei o exemplo aqui com um imobiliário. Então, digamos que a gente queira oferecer o serviço de Facebook Ads para o nicho imobiliário. O nosso processo para oferecer isso vai ser uma palestra gratuita que a gente vai dar. E os processos internos disso é entrevistas para a gente descobrir quais são as dores imobiliárias, desenvolver a estratégia para então fazer a captação. O que a gente vai fazer é marketing e remarketing com Facebook Ads. Esse seria o serviço. Primeiro passo, você vai desenvolver uma palestra focada em gerar resultados naquelas dores que você já prospectou, certo? E com isso, você vai realmente atacar esse mercado na sua palestra. Desenvolver slides que mostrem por A mais B que as estratégias que você vai aplicar vão resolver o problema que você captou através dessas entrevistas. Depois disso, você pode fazer uma parceria com uma associação empresarial. Um exemplo é a CDL. Existem essas associações empresariais na sua cidade que você pode ir lá e oferecer uma palestra gratuita, desde que o presidente consiga de 10 a 20 empresas nessa palestra, aonde você vai realmente entregar esses resultados de uma forma gratuita para educar o mercado. Se posiciona como uma agência que está realmente entrando para mostrar um novo mercado, uma nova oportunidade. Com certeza o presidente, que precisa gerar valor para os seus associados, vai aceitar a sua parceria e você vai fazer uma boa captação. Quando você tiver essa palestra marcada, é importante que você gere muito valor, que você entregue e realmente faça muito sentido. Durante a palestra, então, você vai focar em mostrar todas as possibilidades que essa estratégia tem para aquele determinado nicho, vai entregar o porquê, mas nunca o como. Ou seja, por que ele deve executar tal tarefa, por que ele deve gerar o conteúdo, por que ele deve gerar uma captura, por que ele deve gerar um relacionamento. E a partir disso você vai deixando ele entender que você sabe o como, mas não entrega o como, ok? A partir disso você vai dar uma visão de mercado bem diferente, vai despertar uma dor, ou seja, uma necessidade de gerar aquele resultado em todos esses empresários ou empreendedores, e cada uma dessa empresa vai estar presente nessa apresentação, vendo que existe uma possibilidade de aumentar o faturamento delas ou a captação de clientes delas. O slide final você só precisa deixar o seu contato, ou seja, de 10 ou 15 empresas que tem ali, se você realmente conseguir fazer uma palestra boa, você vai fazer uma captação de pelo menos 50% dos clientes. É muito tranquilo quando você tem um processo de venda inteligente, um processo que realmente desperte valor. Você está gerando conteúdo, despertando necessidades no seu cliente para que você possa oferecer o seu serviço. É importante o quê? O seu conteúdo dentro dessa palestra ele deve ser impactante a ponto dessas empresas realmente te ligarem. Se você não conseguir gerar valor na palestra, talvez nenhum deles te ligue. Mas processos são feitos para serem executados e otimizados. Se você errar uma vez, faz outra palestra. Então, é importante que você tenha um plano claro, correto para atender a cada cliente gerando resultados. Antes mesmo de fazer essa palestra, se você chegar lá, por exemplo, e os 15 clientes quiserem fechar com você, você já tem o processo de execução ou a ferramenta pré-definida ou pré-desenvolvida para entregar aquele resultado que você está oferecendo, é importante ter isso, porque senão você se queima no seu mercado, tá? E depois que você tiver todo esse processo pronto, aí você só tem que testar e otimizar o processo. E aí você pode gerar ainda mais resultados para todos esses clientes. Cada processo que dá certo pode ser replicado para cada um daqueles que estavam na palestra e assim você consegue impulsionar o mercado. Se você cria um organismo ainda, os próprios clientes vão te dar os dados necessários para você otimizar esse processo, melhorar a ferramenta e entregar cada vez mais resultados para aquele nicho. Ok? Falando em resultados, então, vamos ao nosso último pilar da palestra, que são realmente os resultados. Você percebe que, por mais que o cliente te procure para desenvolver o site, é importante que você saiba definir, identificar a dor e entregar a solução correta. Dentro desses resultados, você vai descobrir que os seus clientes não querem um site. E isso é contra-intuitivo para a gente. Mas você vai perceber, sim, quando atender os seus clientes, que esse nunca vai ser o motivo pela procura do seu serviço. Eles vão chegar para você dizendo, olha só, eu quero fazer um site assim, 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 assim. Você começa a conversar com o seu cliente, tentar definir, você vai ver que ele realmente quer mais clientes, ele quer faturar mais, ele quer melhorar o relacionamento, ele quer melhorar o sistema de suporte ou atendimento dele. Ele nunca quer um site de fato. Quando você consegue identificar isso, e na maioria das vezes quando você consegue tratar isso como uma solução mais barata, digamos assim, não de menos valor, tá?
Não entenda mal, você não vai baratear o seu serviço, você vai entregar uma solução mais barata, que te demande menos tempo, por isso é mais barata, para resolver o problema dele. Você ganha confiança do seu cliente. Tudo que você faz a partir dali, as indicações que você faz a partir dali são acatadas. Se você trabalhar de uma forma certa, de uma forma realmente palpada, em ética, oferecendo para o seu cliente realmente o que ele precisa, tudo que você vai oferecer vai ser realmente recebido com bons olhos. A partir daí, uma lista de e-mail marketing, gestão de conteúdo, gestão de tráfego, segmentação de público-alvo, campanhas. Você pode trabalhar realmente do lado do seu cliente e não para o seu cliente, gerando resultados para o negócio dele, ok? Então, isso é muito importante. A gente consegue conquistar isso através do Skill Set, que é mandatário para que a gente possa realmente gerar resultados expressivos. O ponto comum que eu identifiquei em mais de 700 clientes que eu pesquisei e que eu levantei dados durante a minha atuação como agência foi que a grande maioria deles não precisam nem mesmo ter um site publicado. A gente oferecia lista de e-mail marketing, a gente oferecia campanhas de divulgação, a gente oferecia landing page, captura, e isso resolvia o problema. E quando a gente resolvia dessa forma, a captação desse cliente era tão forte que ele nem pensava em ligar para outra agência para cotar preço quando a gente passava um orçamento. Então você consegue, de fato, atuar como um parceiro, né? Você consegue clientes parceiros para o seu negócio também. Se você não gera resultados, você não tem resultados. Isso é uma regra, tá? Se você, como webmaster, não é capaz de gerar resultados expressivos para as empresas, você não vai ter resultados expressivos para você, porque você não vai ser reconhecido no mercado nunca. Então, é importante que você saiba como gerar resultados. E como que a gente faz isso num mercado tão disputado? Você tem que ter especialização, visão, execução, teste e escala. Esse é o processo que você vai seguir para poder realmente cada vez mais gerar resultados. A especialização, que é para você realmente aprender as ferramentas, como o Facebook Ads, por exemplo. A visão, que é você entender aquele mercado para que você possa definir e aplicar as estratégias corretas. A execução, que é você realmente colocar o plano em ação para gerar os resultados para o seu cliente. O teste, que é para você entender o que está dando certo e o que não está dando certo, para otimizar as suas campanhas. E a escala, quando você acerta o anúncio, você aumenta o investimento e potencializa os resultados, certo? E o que a gente está realmente gerando através dessas estratégias aplicadas? Você gera público, segmentação e escala. Escala não de campanha, mas escala do negócio do seu cliente. Você consegue escalar aquele empreendimento, aquela empresa a outro nível. Com tantas empresas hoje investindo centenas de milhares de anúncios, e a gente vê isso todos os dias, em qualquer canal, em qualquer URL que a gente acessa hoje, tem vários milhares de reais investidos em tráfego ali, com todo mundo trabalhando dessa maneira, pobre cego é aquela agência ou aquele profissional que acredita que pode sobreviver apenas de tráfego orgânico. Passou, tá, gente? Esse mercado de você simplesmente contar com otimização, com SEO em um site para impulsionar e posicionar ele, isso já passou. Hoje não tem como você realmente posicionar um negócio de sucesso, que vai gerar faturamento, que vai se posicionar sem que seja investido em tráfego pago, tráfego qualificado. A diferença entre um webmaster e um empreendedor que investe em tráfego é que a gente consegue hipersegmentar o público, gerar novos públicos, gerar realmente as pessoas interessadas no produto para o nosso cliente. A gente tem as ferramentas e o skill set necessário para desenvolver essas estratégias. Basta que a gente tenha o conhecimento necessário nas ferramentas corretas para poder fazer isso. Então aqui está um pequeno mapa daquilo que você pode aprender a partir de agora, para que você possa chegar lá e oferecer esses serviços também, que na grande maioria das vezes vai ser muito mais valorizado e bem pago do que o desenvolvimento do próprio site. Aprenda sobre Facebook Ads e quando você procurar um curso de Facebook Ads, entenda que é necessário ter a hipersegmentação do público. É como você realmente gera público qualificado para comprar o produto. Então a hipersegmentação dentro de uma campanha de Facebook Ads é mandatária para que você possa de fato dar o próximo passo, que é escalar esse anúncio. Quando você gera hipersegmentação, você gera público qualificado, interessado no produto do seu cliente. E aí você pode escalar os anúncios para gerar cada vez mais resultados. O segundo ponto, aprenda sobre o AdWords para que você possa fazer um remarketing qualificado. Ou seja, com o Facebook Ads, você vai investir para buscar os clientes certos de acordo com a preferência deles. Quando esse pessoal começa a acessar o seu site, você começa a alimentar o pixel e hipersegmentar aquele público.
Esse pixel pode ser alimentado também no AdWords, ou seja, a pessoa te encontra pelo Facebook e começa a te ver em todas as partes, em todos os sites que ela navega. Isso gera uma autoridade muito grande para aquilo que você está oferecendo e a pessoa tem muito mais chance de decidir comprar ou aceitar aquela chamada de ação que você está dando. Posicionamento de marca. Sempre trabalhe isso. Não crie simplesmente anúncios para divulgar produtos, ofertas e promoções. Você tem que posicionar a sua marca, contar a história da empresa, fazer com que a pessoa conheça, se envolva e se apaixone pelaquela marca. Esse é o segredo do sucesso no mundo corporativo. É por isso que a Coca-Cola está lá em cima, é por isso que as grandes marcas como a Nike, como a Samsung, como a Apple estão onde estão. Porque eles criam um relacionamento, eles fazem com que as pessoas realmente desejem vestir a camisa da marca. Tá bom? Depois que você aprender esses 2 passos de geração de tráfego, é importante que você saiba como trabalhar, lidar, segmentar e cuidar desse tráfego, após venda, o relacionamento. Então, nada mais justo que você aprender e-mail marketing e marketing automation. Se eu puder te dar uma dica, ActiveCampaign, Autopilot, essas ferramentas, elas já têm aquilo que você precisa de fato. É muito mais caro hoje você desenvolver sua ferramenta de e-mail marketing, porque tem grandes empresas que entendem a negociação disso que estão desenvolvendo essas ferramentas. O ActiveCampaign é um belo exemplo disso. Hoje você consegue criar marketing automation, ou seja, automação do seu marketing em todas as camadas do negócio. Então, dê uma olhada nisso, aprenda uma ferramenta de e-mail marketing e de marketing automation para que você possa oferecer isso como serviço para o seu cliente. Ele não sabe, tá? O seu cliente não sabe trabalhar com essa ferramenta. O resultado que você é capaz de entregar simplesmente trabalhando com a lógica e entendendo a negociação disso, o que vai acontecer nos bastidores, esse resultado ele não é capaz de gerar. Você consegue porque você entende a parte técnica. Se você executar isso com maestria, você gera muito mais resultados utilizando a mesma ferramenta que o seu cliente e isso é muito valorizado. Depois que você entender isso, é importante que você entenda o processo de venda baseado em geração de valor e reconhecimento de marca. E isso para o nicho que você está atuando. Qual que é o processo de venda que você pode construir dentro de uma imobiliária que vai fazer com que você gere muito valor para os clientes dessa imobiliária e que esse valor gere um reconhecimento de marca tão grande nessa imobiliária que cada um desses clientes, quando pensarem em imóvel, vão pensar antes na marca daquela imobiliária do que no próprio imóvel. É isso que você tem que pensar sempre quando você for atender um novo cliente. E por fim, testes, testes e mais testes. O quão incansável você consegue ser para entregar cada vez mais resultados de uma forma mais eficiente e mais profissional. Ok? Então, esse é o processo de geração de resultados. Eu quero deixar para vocês aqui mais uma vez o lembrete. Eu tenho um livro que chama A Web no Estado da Arte. Você pode fazer o download dele em upinside.com.br/livro. E eu acredito muito em uma premissa que diz o seguinte: seja dono do seu tempo, para que você possa realizar os seus sonhos. A Up Inside vem segmentando hoje, tudo aquilo que a gente vem fazendo hoje é pensando nisso. Por isso que a gente tem essa frasezinha, My Time, My Dreams, é o que a gente está trazendo agora para o nosso mercado, para a nossa atuação, certo? E muito obrigado por ter assistido minha palestra, espero sinceramente que você tenha gostado de tudo que a gente falou aqui. Deixa teu comentário, compartilha essa palestra, porque isso ajuda a gente a propagar um pouco mais desses valores. Se eu conseguir transmitir para você os valores de atuar como webmaster no estado da arte, então valeu a pena estar palestrando mais uma vez aqui. Muito obrigado mais uma vez, te deixo um forte abraço e até a próxima. Bom, pessoal, concluímos então o nosso conteúdo. Eu espero de coração que ele tenha te ajudado, que ele tenha aberto a sua visão sobre vários pontos, várias possibilidades que você tem no mercado. Há mais ou menos 2 ou 3 meses atrás, a gente começou uma nova campanha na Up Inside. A gente está trazendo em primeira mão para vocês aqui no Congresso de TI o conceito de My Time, My Dreams. Faz tempo que a gente luta para que os nossos alunos entendam que o tempo deles é aquilo que eles fazem por eles. Deve ser usado para trabalhar com aquilo que você ama. Eu acredito, sinceramente, esse é o meu lema. Se você divide o seu tempo entre trabalhar com o que você ama e passar tempo com as pessoas que você ama, então não existe como você fracassar na sua vida. De qualquer maneira você vai ter sucesso. E é isso que a gente está tentando trazer com esse novo conceito. My Time, My Dreams significa meu tempo, meus sonhos, certo? Espero que você tenha gostado dessa palestra, que ela possa ter aberto a sua visão para que você pode também utilizar o seu tempo para viver o seu sonho e ser muito feliz no final das contas, conquistar aquilo que você realmente busca da sua vida. Mais uma vez, você encontra a gente tanto no YouTube quanto no Facebook pesquisando por Up Inside. Se você precisar da gente, acessa upinside.com.br ou manda um e-mail para cursos@upinside.com.br
deixa teu comentário para mim saber se você gostou dessa palestra e principalmente, anota aqui embaixo o principal ponto de virada, aquilo que você mais curtiu nessa palestra e que mais abriu a sua visão. Para mim é muito importante ter o teu feedback, saber se eu realmente te ajudei e quando você fala qual foi o melhor ponto da palestra, isso me dá uma direção para melhorar ainda mais o meu conteúdo, para aqueles que me seguem, para aqueles que a gente está lutando para gerar valor. Então, anota aí embaixo os comentários, você já sabe aonde encontrar. Espero mais uma vez que eu tenha gerado valor na sua vida e que essa palestra tenha te ajudado de alguma forma. Eu te deixo um forte abraço e a gente se vê.